Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Uma questão recorrente nos últimos tempos: falta de vagas. A chamada do programa é ausência de qualificação profissional, uma das causas. As outras estarão sendo abordadas aqui pelos nossos convidados no Democracia. Porque antigamente, até bem pouco tempo, colocava-se uma placa, procura-se funcionário, com tal ou tal habilitação. Logo, uma fila se formava. Se isto é feito hoje, algumas vezes não aparece ninguém. Por quê? Todos estão colocados? Todos estão inseridos no mercado de trabalho? Ou já sabem também que não preenchem os requisitos ali certamente solicitados? Por isso, trazemos ao Democracia convidados especiais que estarão mantendo esta conversação com os telespectadores, falando sobre causa e efeito, a situação do Rio Grande do Sul na relação com o país e, acima de tudo, a necessidade da qualificação. Preparar-se para o mercado do trabalho, para enfrentar os desafios crescentes de hoje e que serão ainda maiores no futuro. O avanço das ferramentas, as novas tecnologias, tudo isso um tema excitante, instigante, capaz de desafiar o pensamento e, acima de tudo, a ação das pessoas. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, para satisfação de todos nós, a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Starosta, consultor de economia da FCDL, a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado do Rio Grande do Sul, que ele representa, e aborda essa questão conosco e os telespectadores. Representando as câmaras de dirigentes lojistas do interior do Estado, nossas cordiais saudações ao telespectador. Bom, falar depois da Patrícia é sempre um desafio, que ela fala tudo. Então, mas o que ela coloca é importantíssimo. O primeiro ponto que é preocupante, talvez não preocupante, mas uma realidade incontestável, é que a dinâmica populacional do Rio Grande do Sul e do Brasil, ela está mudando. O Brasil é um país e o Rio Grande do Sul é um estado que está envelhecendo. Isso aí gera o quê? Gera, como a Patrícia falou, repetindo ela novamente, menos candidatos a empregos no mercado de trabalho. Esse é o primeiro ponto, mas talvez existam outros pontos, Patrícia e Berté, tá, que seriam interessantes de abordar. O primeiro deles, nós temos aí uma grande herança no Rio Grande do Sul do saudoso Leonel Brizola, que criou várias escolas no interior do estado. Nós temos, talvez agora, um problema de qualificação na nossa base, ou seja, os formandos, ou as pessoas que concluem primeiro e segundo grau no Rio Grande do Sul e também no Brasil, elas não estão tendo as melhores condições mais de cognição, de raciocínio que uma escola deveria proporcionar no final de um estudo para assumir posições de trabalho. Esse é um problema sério também que acho que deve participar do nosso debate. Outra questão, nós fizemos um cálculo na FCDL e a oferta, agora começa a temporada do emprego temporário, a oferta no comércio varejista por ano envolve algo em torno de 15 mil vagas em todo o Rio Grande do Sul. Isso nos anos anteriores, que aconteceram 15 mil vagas de contratação e 12, 11 mil de demissões logo no final da temporada entre fevereiro e março. Agora mudou isso. O que vem acontecendo? Desses 15 mil, essas ofertas, na verdade, elas não são preenchidas. A perspectiva é que se preencha 10, 11 mil no máximo. E das que são preenchidas, 75%, 80% dessas vagas são mantidas pelos lojistas. São absorvidas pelo mercado. São absorvidas pelo mercado por quê? Talvez não por uma necessidade, mas nós vemos muito claro uma questão de temor do lojista em liberar essa mão de obra e depois não conseguir outro, ter que muito trabalho para qualificar essa nova mão de obra. E eu acho que também não pode fugir dessa tônica do nosso debate
uma discussão importante que nós estamos vendo no dia a dia nos jornais, que talvez seja um desfoco, não sei se a palavra em português é correta, do nosso jovem em relação ao mercado de trabalho. Existem institutos como Bolsa Família, seguro-desemprego, né? E até uma questão que nós estamos vendo, que os jovens hoje ficam mais tempo, permanecem mais tempo na casa, morando com pai e mãe, né? Não tendo que aquela obrigatoriedade que nós tínhamos no nosso tempo de entrar no mercado de trabalho, e isso aí provoca um esvaziamento da oferta de mão de obra, vamos falar assim. E, finalmente, nós não podemos tapar o sol com a peneira também. Um outro fator que está associado a isso que nós estamos vendo é, lamentavelmente, uma coisa chamada violência e chamada drogas, que tem aumentado muito no nosso estado, no nosso país. Um bom tempo, eu fui professor de universidade privada, lecionando perto dos últimos semestres de formação. Um curso que era intensivo no uso da matemática e uso da língua portuguesa. 70% dos alunos não sabiam nada de cálculo e não sabiam escrever. Imagina se formados, eles estão sendo entregues assim para o mercado de trabalho, imagina quem tem o ciclo básico. E uma outra questão que eu acho interessante para apimentar um pouco o nosso debate, são dados que saíram ontem nos jornais, onde o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, desculpe, está avaliando num aumento orçamentário em torno de 4 bilhões de reais para o ano que vem no seguro-desemprego. Esse ano extrapolou em 3 bilhões de reais o planejado. Espera aí, se nós estamos quase no pleno emprego, as estatísticas mostram isso, como é que está tendo tanto acesso ao seguro-desemprego? Isso tem algumas explicações. Uma delas é que o desemprego ele é calculado não em função do número de pessoas que está trabalhando, mas sim do número de pessoas que está realmente procurando emprego. Então, são menos pessoas procurando emprego e, mesmo assim, aumenta o número de pessoas que buscam o seguro-desemprego. Isso aí nos dá a ideia de rotatividade, sim, mas até uma portaria baixada pela Presidência da República vinculando o segundo seguro-desemprego a curso de qualificação, que eu acho muito apropriado, nos leva a uma indicação do quê? Como em vários países acontece, eu conheci isso na Austrália, muitas pessoas preferem ou ficar paradas ou pegar um emprego formal no tempo em que dura o seguro-desemprego. Isso aí, em outras palavras, chama-se fraude. Quando se trata da rotatividade no emprego, e se aborda aqui, como abordou o Starosta com muita propriedade, a evasão escolar, relembraste que existe esta defasagem, né, do ensino, notadamente no ensino médio. Causas precisam ser analisadas. A maior taxa de evasão está aí. E também está nesta faixa o início, ou lamentavelmente a consolidação da drogadição. Essa deve ser uma das causas fundamentais, não? Eu diria o seguinte, vamos pensar na nossa civilização atual. Acesso à informação muito amplo. O Brasil hoje é um país que tem mais celular que gente. Vários desses celulares são smartphones e acesso à web, à internet, seja pelos smartphones, seja por computador, tablets, uma coisa muito ampla. O nosso jovem, a nossa criança, o nosso adolescente, ela estuda em torno de 4 a 5 horas por dia com muita sorte. O que faz o resto do dia? O que um adolescente e um jovem, uma criança faz quando está desocupada? Bom, eu me lembro da minha época, se eu não tinha o que fazer, eu pensava porcaria. E o acesso à porcaria agora, pela informação, é muito maior. Aí eu entro, talvez, pensando em buscar uma solução para essa questão, que eu acho que afeta a todos nós, tá? Ou seja, aquela pessoa que vai entrar, essas pessoas que vão buscar, a maioria delas, o trabalho temporário,
é que já não conseguiram antes o trabalho permanente e elas são a reserva da reserva da reserva do nosso mercado de trabalho. Tem que qualificar sim, mas vamos mostrar, vamos enfrentar isso encarando o seguinte: grande parte dessas pessoas, elas estão vinculadas a uma situação bastante discrepante do que nós acharíamos como ideal no processo de educação. Tá? Talvez uma das soluções para isso seja uma pequena revisão dessa lei que impede uma qualificação do chamado antigo menor aprendiz. Tá? Tem a lei Rita Camata, tá? Que impede o trabalho do menor, torna crime isso aí. Será que isso, tá, na acepção do que está sendo levado atualmente, como o radicalismo está sendo levado atualmente, não faz com que esse nosso jovem, por não ter o que fazer, vai buscar seu escapismo mais fácil e busque drogas, busque marginalidade, busque alguma coisa que dê adrenalina para substituir esse ócio? É uma questão que eu lanço ao telespectador. De certa forma, a lei, no teu entendimento, é o estímulo ao ócio. Sem dúvida nenhuma. É uma lei, lógico que a intenção do legislador foi excelente. E aí vem a diferença de enfoque existente nas várias regiões do país. Ela pode ser protetiva no Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, não, que tem outra cultura, teve outra prática. Não é? Essa é a intenção de uma lei que é criada por uma senadora que tem o foco sobre a sua região, sobre o seu estado, e não tem a dimensão continental do país para analisar essas questões. Eu diria até que mesmo no Espírito Santo, os índices de criminalidade estão lá em cima. O maior do país. Durante exato. muito tempo. O Espírito Santo chegou a ter o governador, o presidente de Câmara e de Assembleia gangster. Não? O que é um péssimo exemplo. Consequência do quê? Consequentemente, as pessoas se baseiam quase sempre nos exemplos que vêm de cima, né? São chamadas a atenção para isso. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a falta de qualificação profissional, determinante ou não da ausência de candidatos às vagas que são ofertadas no nosso dia a dia, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.